Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Um domingo muito especial, iniciando o mês das missões, estamos dentro da semana também da vida, tantos aspectos que nos unem nesse início de outubro e de maneira especial também, rezamos para que nossa responsabilidade de cidadãos se cumpra bem nesse dia de hoje, dia das eleições em nosso país. Que realmente o Senhor abençoe e ilumine a todos aqueles que vão votar, ilumine aqueles que forem eleitos. E ao mesmo tempo, caríssimos amigos e irmãos, nós iniciamos agora, nesse mês de outubro, o mês das missões. Claro que as missões são permanentes. A missão é permanente. Inclusive, o tema do ano jubilar missionário, que nós estamos ainda dentro dele, lembra isso, a igreja em estado permanente de missão. E com o lema, sereis minhas testemunhas. E dentro desse mesmo tema, para esse mês das missões, a Igreja do Brasil escolheu, ou seja, a igreja é missão. Resumindo um pouco isso, a igreja é missão, ou seja, nós somos igreja, somos chamados a ser missionários, e com o mesmo lema, sereis minhas testemunhas, que é justamente o tema da mensagem do Santo Padre para o Dia Mundial das Missões, que é no dia 23 de outubro. Portanto, que nós possamos ser reavivados nesse tempo tão especial que é o mês das missões, dentro do ano jubilar missionário e nessa missão permanente que nós somos chamados a viver cada vez mais. Ao mesmo tempo, caríssimos amigos e irmãos, nós estamos na Semana Nacional da Vida. É um outro aspecto que a Igreja do Brasil vive nessa primeira semana de outubro até o Dia da Vida, no dia 8. E o tema também da Semana Nacional da Vida é serviço à vida, caminho de fecundidade. Diante das situações de morte, nós, enquanto igreja, proclamamos a nossa adesão e a nossa grande missão está a serviço da vida. Serviço à vida, caminho de fecundidade. Dentro da Semana Nacional da Vida, e que ele vai culminar no dia 8, com o Dia da Vida, precedido do dia de Nossa do Rosário, no dia 7. Também nós estamos finalizando, nesses dias, o tempo da criação. Começou dia 1º de setembro, termina agora próximo dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, o tempo da criação, em que o Papa, juntamente com as igrejas cristãs do Oriente, especialmente as ortodoxas, lembra um pouco essa nossa responsabilidade da criação. Ou seja, o tempo da criação vai de 1º de setembro até 4 de outubro, festa São Francisco de Assis, não é? É uma iniciativa ecumênica inspirada pelo Patriarcado de Constantinopla, que une os cristãos em torno da necessidade de uma conversão ecológica. E o Papa Francisco dirigiu uma mensagem justamente no dia 1º de setembro para esses dias, lembrando justamente que o tema é Escuta a Voz da Criação. É o tema e o convite do tempo da criação deste ano. O Papa, ele mesmo indicou qual é justamente o tempo e o tema desse tempo, que vai acabar agora no dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. Então, caríssimos amigos e irmãos, são tantos aspectos que nos unem nesse início de mês das missões e que nós devemos cada vez mais ver. É importante sermos responsáveis enquanto cidadãos, ao mesmo tempo sermos missionários permanentemente, temos responsabilidade com a vida em todos os seus aspectos, como o tempo da criação e ao mesmo Semana Nacional da Vida. A gente possa meditar sobre tudo isso nesses dias iniciais de outubro e que ao mesmo tempo possamos deixar-nos iluminar pela palavra de Deus que vai nos acompanhar cada dia, cada momento, especialmente aos domingos. Nesse domingo, 27º domingo, tempo comum, a palavra do Evangelho de Lucas, meus irmãos e irmãs, nos fala sobre a fé. Aumenta a nossa fé, justamente os apóstolos pediram ao Senhor. Nós também temos essa necessidade. Quantas vezes nós temos esse desejo de crer mais, de dizer realmente, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, é uma jaculatória que nós dizemos muitas vezes. E no meio de tantas situações que nós passamos a cada dia, tantas pressões, tantas dores, sem dúvida nós precisamos viver de fé. Inclusive, a leitura primeira da liturgia desse domingo, a leitura do profeta Abacuque,
termina dizendo isso: o justo viverá por sua fé. Uma famosa frase, né, que depois vai dar muitas discussões teológicas, né, na igreja, entre os cristãos em geral, e até hoje ainda continua nesse aspecto aí, não é? Porque Abacuque fala assim: até quando vou gritar violência sem me socorreres? Porque me faz ver iniquidades, enquanto tu mesmo vês a maldade, destruições, prepotência. E aí fala a voz do Senhor: escreve esta visão sobre tábuas para que possa lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tem de um desfecho que não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Ou seja, aqui na leitura primeira de Abacuque nos lembra sobre essas realidades todas de violência, de problemas, as mais diversas, destruições, e fala justamente a palavra do profeta. Escreve isso e, ao mesmo tempo, tem de coragem que um dia isso tudo se ilumina. Por isso, as pessoas que não têm esperança acabam se desanimando, mas o justo viverá por sua fé. Crê no Senhor, e a fé é um dom gratuito. E justamente nesse aspecto, o Evangelho de Lucas vai lembrar isso. Os discípulos pedem a Jesus, ou seja, aumenta a nossa fé. A resposta de Jesus é muito clara, meus irmãos e irmãs, e fala também para nós hoje. Nos ilumina de tal maneira que nós possamos também, ao mesmo tempo que nós pedimos o dom da fé, que aumenta a nossa fé, no meio de tantas agruras e dificuldades da vida pessoal, da vida social, que nós pensamos isso e, ao mesmo tempo, ver que o Senhor continua fazendo maravilhas no meio de nós. A leitura continua dizendo: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, pequenininho, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Ou seja, primeiro arrancar uma amoreira, né, com sua raiz e todo, e plantar no mar, que também parece uma coisa meio estranha, mas fala justamente da fé, por menor que seja, nós vemos que acontecem coisas impossíveis, maravilhas que nós não podemos nem entender, não é? Porém, continua a leitura dizendo o seguinte, né? Que fala, contando a história de um empregado que trabalha, cuida dos animais, põe a mesa ali do seu patrão, preparando o jantar, etc. E depois ele se alimenta também. Ou seja, ele fala: será que vai agradecer ao empregado que ele fez o que foi mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. A fé nos faz ver, meus irmãos e irmãs, que a esperança não nos decepciona. A fé nos faz ver que é possível amar o próximo mesmo que nos faça mal. A fé nos faz ver coisas maravilhosas que nós não imaginaríamos que pudessem acontecer e que nós, com os nossos olhos, acabamos enxergando e vendo. E, ao mesmo tempo, nós vemos que o Senhor nos dá o dom de, em nossas próprias vidas, acontecerem maravilhas através de nós. Quantas questões que as pessoas veem e aquilo que fazemos. No entanto, quando se vive de fé, fala-se, como fala a leitura, fizemos o que devíamos fazer, cumprimos nossa obrigação. Não é a nós, Senhor, não a nós a glória, mas a vós. Ou seja, a fé nos faz ver além do horizonte. Nos faz ver a ação de Deus na nossa vida e em nossa história. Nos faz enxergar que essa presença de Deus transforma nossas vidas. E por transformá-la, nós lutamos pela vida. Por transformá-la, nós somos responsáveis cidadãos. Por sermos responsáveis, temos também a preocupação com a criação, nossa casa comum. Por experimentarmos essa vida de fé, também somos missionários animados por uma missão permanente, sendo testemunhas de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eis aí, caríssimos amigos e irmãos, aquilo que a fé nos faz olhar, nos faz ver, enxergar ao nosso redor. E é isso que nós pedimos: Senhor, aumenta a nossa fé. Dá-nos o dom de enxergar com seus olhos, nos faça ver cada vez mais as maravilhas ao nosso redor, no meio de tantas situações difíceis, nos ajude assim a viver.
E, meus irmãos e irmãs, nós completamos justamente essas duas leituras, Abacuque e o Evangelho de Lucas, com a carta de São Paulo a Timóteo, justamente, que fala de reavivar esse dom. Exorto-te a reavivar o dom de Deus que recebestes pela imposição das minhas mãos. É claro que não se trata apenas do dom da fé, mas ele recebeu o dom do serviço, da missão, de governar a comunidade, de evangelizar. Mas nós podemos ver também isso, meus irmãos e irmãs, já que o tema da leitura de Abacuque e do Evangelho é sobre a fé, também de reavivar o dom, e assim como nós pedimos para aumentar a nossa fé, também de pedir justamente que essa palavra de Paulo seja dirigida para nós, reavivar o dom de Deus em nossa própria vida. Nós temos essa necessidade. O tempo vai passando, nós vamos nos acostumando com tudo. Então, parece que não há mais a novidade, não há mais a beleza, a estupefação de ver a beleza do Senhor em nossa vida. Parece que nós nos acostumamos com tudo. Por isso, o reavivamento é uma renovação do nosso olhar com os olhos novos, os acontecimentos e a nossa própria vida. Por isso, Paulo vai lembrar isso a Timóteo. E é muito claro. Exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. E aí faz uma memória. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. E lembrar que quando Paulo escreve, ele está preso. Por isso, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Ou seja, mesmo vendo que Jesus morreu na cruz como malfeitor, e o seu grande evangelizador Paulo estava preso como malfeitor também, fala justamente a Timóteo, não te envergonhes. A perseguição à igreja e aos membros da igreja realmente é um carimbo de que estamos no caminho certo, vendo que justamente esse aspecto vai nos ajudando cada vez mais a testemunhar que em quem nós cremos e testemunhamos no meio da perseguição. E termina a leitura da segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste, em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Você ouviu muita coisa que eu te falei sobre a fé, fiz aqui Paulo a Timóteo. E por isso guarda o precioso depósito, e aqui lembramos o depósito da fé, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. E é justamente, meus irmãos e irmãs, mesmo que nós pedimos que aumente em nós esse dom, guardar o depósito da fé em nossa própria vida e reavivar a nossa própria existência e viver justamente pela fé, como lembra aqui Abacuque. Eu convido a você, que me vê, ouve e acessa, para que possa, nesse início de outubro, mês das missões, ano jubilar missionário, ao mesmo tempo que nós sejamos testemunho de Jesus Cristo, a igreja em missão, igreja em permanente, estado permanente de missão, na Semana Nacional da Vida, também na conclusão do tempo da criação, e nessa nossa responsabilidade cidadã, que nós peçamos esse dom. Senhor, reaviva o dom em nossa própria vida, ou seja, que possamos aumentar a nossa fé e enxergar a presença de Deus em nossa história, em nossa caminhada. Ao participar da missa nesse final de semana, nesse domingo, dia do Senhor, você escute a palavra do Senhor com o coração aberto, deixe conduzir pela palavra que salva, iluminar pela ação do Espírito Santo e ser cada vez mais testemunho de Jesus Cristo, que faz toda a diferença. Grande testemunho nosso de evangelização é a nossa própria vida. O contágio do bem, da alegria e da paz, que deve estar no coração daquele que crê, daquele que vê a ação de Deus na própria existência e vai discernindo essa ação de Deus e vai anunciando e dizendo as razões da sua fé. Que Deus abençoe a todos e guarde em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.